Temos breaking news. O IBGE acaba de publicar a PNAD contínua com taxa de desemprego que sobe no país a 5,4%. Ela crava nas expectativas do mercado e apresenta a primeira alta nos últimos 10 meses. Lembramos que há um efeito sazonal importante entre dezembro e janeiro. É um mês categoricamente de demissões aqui para o Brasil, daqueles empregos temporários que são levantados, que são criados para atender a demanda de final de ano, de Black Friday, de Natal, de Ano Novo, mas também há um efeito no dado ajustado sazonalmente de queda do número de empregos aqui no país. Talvez reflexos ainda muito incipientes de uma taxa de juros em 15%. Aqui nós temos o quadro que mostra a taxa de desocupação aqui para o país, de acordo com os trimestres móveis ao longo da série histórica. Então temos um desemprego que sobe de 5,1% no último dezembro, no último trimestre móvel de outubro, novembro e dezembro, agora para 5,4% no trimestre que vai de novembro até janeiro. Lembramos, são trimestres móveis, então aí aguardamos estas ainda apurações do que vem a seguir aqui para o trimestre fechado de 2026. Vamos continuar nestes destaques da PNAD contínua. Nós temos a taxa de desocupação agora que está em 5,4%. Nós temos aí um resultado interessante agora para quem trabalha acima de 14 anos de idade. Então vemos uma clara queda da taxa de desemprego desde 2021 a 2022, quando ela atingiu o maior patamar em 14,8%, agora para 5,4%. Temos também destaques aqui para empregados e desempregados, taxa de desocupação das pessoas agora em 5,4%, em referência dos trimestres terminados em janeiro dos anos anteriores. Então nós temos aí a menor taxa da série histórica para um trimestre terminado em janeiro, que compila novembro, dezembro e janeiro. Por exemplo, se a gente voltar lá para 2025, a taxa de desemprego no começo do ano era de 6,5%. E atingiu as máximas também acima dos 14% entre 2021 e 2022. 2021, especificamente na volta da pandemia de Covid-19. Temos a taxa de desocupação agora que atinge o menor grau da série histórica, agora com 5.851 pessoas desocupadas, aqui, 5.851 mil pessoas desocupadas aqui no país, então uma taxa de desocupação ainda em queda, apesar dessa alta da taxa de desemprego. E temos mais destaques aqui da PNAD contínua, que, claro, vamos repercutir com especialistas ao longo dessa nossa programação. Temos o nível de ocupação no país de 58,9 no trimestre encerrado em outubro, novembro e dezembro, agora para 58,7. Então temos um nível de ocupação um pouco menor em relação à publicação passada. Nós vemos aqui alguns dados ainda incipientes de perda de força do mercado de trabalho. O Banco Central brasileiro ainda não está confortável, não está convencido de que o mercado de trabalho está seguindo para os padrões de normalidade, ainda mantém essa taxa alta de 15%, disse que houve melhora, por exemplo, em dados relacionados à inflação e à atividade, mas que ainda vai permanecer vigilante e que agora o ciclo de quedas de juros deve começar em março, mas este ciclo será apenas uma calibragem. Nós ainda teremos taxas altas no país, talvez até acima de 12%, para combater esse sobreaquecimento da nossa economia, que, segundo o Banco Central, pode trazer consequências inflacionárias para a moeda. Temos também aqui alguns dados bastante interessantes de formalização deste mercado de trabalho, alguns dados de grupamento por atividade, por ramo de negócios. Por exemplo, o setor de serviços ainda é o setor que mais emprega no país, setor muito importante, que vem sofrendo com algumas dificuldades, por exemplo, da taxa de juros e também... agora sim, encontrei. As pessoas ocupadas em emprego do setor privado com carteira assinada atingiram o maior patamar, 39.351. Então temos aqui 39.351.000 pessoas empregadas com carteira assinada. Este é o maior patamar da série histórica, pelo menos aí para para trimestres móveis terminados em janeiro e também para as últimas medições. Eu queria trazer só o grau de informalidade aqui
para o país. A gente vai trazer também destaques ao longo da programação. Informalidades, deixa eu ver se eu consigo aqui o dado percentual da taxa de informalidade da população. Um segundinho. Agora sim, nós temos 38.525.000 pessoas ocupadas informalmente aqui no país neste último trimestre, uma pequena queda em relação aos anos anteriores. E se eu subir aqui essa nossa tabela, nós temos alguns dados interessantes. De novembro, dezembro e janeiro, nós tivemos população ocupada informal de 38 milhões, população ocupada total de 102 milhões e uma variação trimestral de 0,7% de queda para a população ocupada informal e apenas de 0,1% de alta para a população empregada formal no país.